Olá, seja bem-vindo a mais um Santcast Enem, o podcast que deixa você de cara pro Enem. Boa noite, essa noite de terça-feira, 19 horas, nós iniciamos aí a nossa preparação para o segundo dia de aplicação do Enem 2025. Exatamente, você que já passou pela prova de anteontem, do domingo, em que nós tivemos a prova de Ciências Humanas, e Linguagens, além da redação, que trouxe o tema Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Em conversa com os nossos alunos ontem, né, a nossa percepção primeira foi de que, graças a Deus, todos os nossos alunos conseguiram desenvolver o tema, conforme a gente já havia conversado, planejado. Inclusive as revisões também propiciaram todas as atividades da semana passada, circuito redaçante, sala redaçante, as aulas extras, trouxeram aí essa bagagem para os nossos alunos. E essa semana, agora a partir de terça-feira, seguindo aí a nossa programação do Santcast, nós vamos trazer as componentes curriculares da próxima prova do próximo domingo, no dia 15 do dia 16 de novembro. Qual é a prova, hein, gente? Você é que é aluno do Santana, está nos ouvindo antes de dormir. A prova de Matemática e Ciências da Natureza, onde nós temos na área de Ciências da Natureza, Biologia, Física e Química. E hoje, representando aí o nosso timaço de Química, estamos aqui com o professor Neusimar. O professor Neusimar Azevedo está conosco e ele vai conversar nos próximos minutos, dando algumas dicas, né? Aquela última revisão final, porque a ideia é você ficar relaxado em casa, só com um fonezinho de ouvido, acompanhando o nosso podcast. Você que é aluno do Santana, em especial, mas você também, aluno visitante, que nos acompanha através do canal do YouTube do Colégio Santana. Professor Neusimar, boa noite. Essa noite de terça-feira, iniciando a nossa semana de preparação para o Enem, segunda prova, né, professor? Boa noite, professor Auricélio. Boa noite aos nossos alunos que estão aí, os internautas ligados, né, pegando as últimas dicas, né? Sabemos que nós passamos o ano treinando, passando o conteúdo, nosso material é de excelência. E hoje nós vamos passar algumas questões aí que temos entendido que tem caído nos últimos vestibulares do Enem, na esperança de reforçar ainda mais, né? Mais para dar o toque que nossos alunos já estão preparados, mas fazer essa revisãozinha aí rápida. Perfeito, professor. Até porque essa segunda prova, né, segundo dia de aplicação, traz aquelas componentes curriculares que os meninos apresentam mais dificuldade. Inclusive, é uma estatística no país todo, sobretudo a prova de matemática. Não esqueça que amanhã teremos o podcast de matemática, né? Aqui no nosso Santcast, mas também puxando aí um pouquinho para a física e para a química, são componentes que os meninos geralmente, né, trazem um pouquinho de dificuldade, questão da utilização das ferramentas, que no caso da física e da química, também usa muito cálculo matemático, os meninos têm um pouco de dificuldade, né, professor? Com certeza, é verdade. Assim, né, estatisticamente falando, nos últimos anos, a prova de química ela foi, de alguma forma, considerada na ciência da natureza um pouco mais exigente, né, comparado à biologia e à física. Verdade. Mas a gente vai aqui dar uma ajuda aqui nos nossos alunos e àqueles que estão nos assistindo. Perfeito. Inclusive a prova de química trazendo aí um pouco mais de uma carga clássica das questões. Antigamente, né, tinha muito essa observação com relação às questões mais conceituais, como na física e na biologia. A química, de uns 3 anos para cá, a prova está tendo um formato, né, mais clássico, com questões mais diretas, né, sem tanto essa... Muito bem observado, professor, é verdade. Nesses 3 anos para cá, a gente tem visto que está mais conteudista. Pronto, né? Exatamente. E muitas vezes a gente via que o próprio texto trazia a ideia da resposta da questão. Hoje não, o aluno tem que estar preparado mesmo. Está mais tradicional, as questões estão mais direcionadas ao conteúdo e tem que estar preparado para resolver. Perfeito, então vamos lá, vamos começar a partilhar a tela com vocês aí que nos acompanham. Não vá dormir sem ouvir as dicas do professor Neusimar, representando aqui a nossa equipe de Química. Quero me deixar aqui um abraço e desejar saúde ao mestre Caires, né? Que essa semana aí está passando por um pequeno problema de saúde, por isso não está aqui no podcast. Abraçar também o Tiago, nosso professor do ensino médio, que compõe, né, os 3 junto com o professor Neusimar, a nossa equipe de Química. E aí, professor, nós temos na tela nós temos o material do nosso parceiro educacional, do SAS, né? E ele faz o raio-x do Enem. Quer dizer, ele traz aí informações sobre os conteúdos, assuntos que caíram mais nessas últimas edições, 2019 até 2024. E aí nós temos disparado, interessante, né? O conteúdo de funções orgânicas com quase 6%, né? E depois, em seguida,
reações orgânicas e aplicações da cinética química. Ou seja, professor, esses 3 conteúdos aí disparam como aqueles que mais têm caído, né, no Enem. Professor, muito bem observado, né? Nosso material aí, com muita competência, trouxe uma proporção e é real. As funções orgânicas são bem trabalhadas na nossa escola e também cobradas no vestibular, sabe? Reações orgânicas são um pouco mais complicadas, né? A gente pede ao aluno para fazer uma rápida revisão nessa última semana, ver os tipos de reações orgânicas, oxidação, substituição, adição. É interessante ver. Mas dentro dos dois é importante lembrar das funções orgânicas, aldeído, cetona, amina, amidas, porque às vezes causa faz parte da questão, né? Isso. Tentar fazer o aluno confundir as funções. Então é importante nessa última semana fazer a revisão. Mas puxando para a parte de química geral e fisicoquímica, também é bom chamar a atenção dos alunos. Nós temos hoje vamos puxar um pouco de 2 assuntos que estão em destaque nas questões que nós vamos trabalhar agora, que seria a cinética química e as pilhas. Separação de misturas também gosta de cair, é um assunto bom de ser estudado, lembrar separação de misturas homogêneas, heterogêneas, né? E no mais, chamar a atenção para a poluição, chuva ácida, efeito estufa. Nós tivemos aí a COP agora, né? Nós estamos vendo, né? Importante chamar a atenção para a poluição. E vamos lá, vamos ver alguns assuntos agora, já. Perfeito. Lembrando que o professor Nesbar fala dessa última revisão, e aqui no Colégio Santana, como foi também na semana anterior, nesta semana nós estamos tendo somente aulas relacionadas, né, às componentes curriculares que serão exigidas no Enem no próximo sábado. Matemática, física, química e biologia, a nossa prioridade aqui no Colégio Santana pela manhã. Lembrando que à tarde nós temos aquelas atividades clássicas, o plantão Enem, né? Nós temos também o vesperal Enem, com os nossos professores em sala de aula, fazendo aí a última revisão final através de questões. O professor Neusimar trouxe aqui 3 questões que ele julga serem questões pontuais para ajudar nesse nosso podcast, né, Santicast Enem. Vamos lá, professor, uma questãozinha aí, não é isso? Exatamente, professor. Nós estamos aqui trabalhando com um assunto que tem recorrência no nosso vestibular do Enem, e está dentro da cinética química, né? O assunto aqui em especial são os fatores que afetam a velocidade de uma reação. Sempre eu falo para os nossos alunos para eles puxarem um pouco do dia a dia deles. Por exemplo, por que a gente normalmente corta a carne para cozinhar? Quando você corta a carne para cozinhar, você está aumentando um fator chamado de superfície de contato. Então, o aumento da superfície de contato vai acelerar as reações químicas, é um dos fatores. Então, o que é que você está vendo aí na imagem? Nós temos o ferro em 2 modos, né? Nós temos ele na imagem em lâminas e o famoso bombril, que a gente chama de bombril, que na verdade não é a marca, né? É a nossa palha de aço, né? Chama de bucha também, né? Bucha, né? E essa palha de aço, gente, nós temos aí 2 formas, né? O ferro está na forma de lâminas e na forma de palha de aço. Então, se eu levar em consideração a superfície de contato, uma das 2 formas vai reagir mais rápido. Então, a dica é a seguinte: quanto mais subdividida estiver a matéria, mais rápido ela vai reagir. Essa ideia de superfície de contato está sempre relacionada às substâncias sólidas, tá? E temos também como outra informação aqui, que é essa parte aí da reação, se você observar lá em cima, nós temos ferro reagindo com ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico vendido nos supermercados na forma de ácido muriático, né? Não é a forma pura, né? Não é na forma de PA para análise. É um material com impurezas também na sua formação. Então vamos ler aqui a questão, pode ser? Pode ser, professor. Vamos ler então. Vamos lá. Em uma aula de química, 5 grupos de alunos realizaram um experimento que constitui em reagir 1 grama de ferro com 150 ml de solução de ácido clorídrico. Para o experimento foi empregado aço, que é uma liga de ferro, né? Ferro e carbono, para quem não sabe. Essa reação ocorre de acordo com a equação química. Então, vocês estão vendo. Interessando aí os estados de agregação, né? O ferro sólido, o ácido clorídrico em meio aquoso, formando ali o cloreto ferroso e liberando hidrogênio. Por sinal, o hidrogênio é um combustível, o famoso combustível do futuro. Temos aqui no Ceará, né? Já industrializando para a gente ter como reação como combustível. Por que ele é um combustível importante? Porque sua reação produz energia e vai ter água como produto final. Então não vamos ter poluição.
Os materiais disponibilizados para essa reação estão representados no quadro. Então, nós temos aí, foi usado 1 grama de ferro na forma de lâmina, 1 grama de ferro na forma de palha de aço, foram usadas soluções de ácido clorídrico na concentração de 6 mol por litro, 1 mol por litro e meio mol por litro. Então, vamos ver o que é que a questão vai pedir, né? Passando a lâmina, nós vamos ter... Passou demais, Anterior, voltou. Isso. Tabelinha aí, né? Pronto. Olha o que é que nós temos aí, professor. Na tabela são apresentadas as condições dos experimentos realizados pelos 5 grupos de alunos. O grupo cujo experimento se processou com maior rapidez é o de número... Você que está nos assistindo já deve estar observando aí, eliminando o que é que nos interessa. Vamos lá. Vamos falar aqui nas colunas. Na primeira coluna está sendo usado ferro, né? Nas 5 situações, em 3 delas está usando ferro na forma de lâminas e em 2 delas ferro na forma de palha de aço. Então, qual é o fator que está sendo usado para você examinar? Seria o estado físico, no caso o sólido, mas seria a superfície de contato, né? O fator que é estudado na parte de fatores que afetam a cinética de uma reação. Então você sabe que a palha de aço é o estado em que o material ferro está mais dividido. Então, se ele está mais dividido, logicamente ele vai ter uma maior superfície de contato. Então, na primeira dica logo, o nosso aluno já eliminaria 3 itens desse quadro. Você não vai usar o ferro na forma de lâmina se você vai querer uma maior rapidez na reação. Um exemplo, você pega um comprimido de sonrisal efervescente. Para você dissolver ele mais rápido, é só você quebrar ele. Se você colocar ele inteiro, ele dissolve na velocidade. Você pegar a mesma massa dele e pulverizar, ele vai reagir muito mais rápido com a água. Então, a palha de aço seria a melhor opção para ter uma reação mais rápida. E aí, eu vou usar essa palha de aço numa concentração de ácido clorídrico, 6 mol por litro ou 1 mol por litro. Bom, existe na cinética uma formulazinha que é a lei da velocidade, certo? Ou de Gutenberg-Wage. E eles calcularam, fizeram seus experimentos e mostraram que a reação vai mais rápido quando você tem uma maior concentração do participante. Então, você vai usar aí, para ter uma reação mais rápida, o ácido clorídrico na forma ou na concentração de 6 mol por litro. Lembrando que essa concentração 6 mol por litro, conhecidíssima como molaridade, o vestibular do Enem, quando trabalha com soluções, gosta de usar essa fórmula, revisa essa fórmula, que é uma relação entre a quantidade de matéria do soluto sobre o volume da solução, né? Essa quantidade de matéria é dada em mol, e o volume da solução vai ser sempre usado em litros. É uma concentração muito usada em laboratório, serve como referência, tá? E eu acredito que se o Enem resolver este ano trabalhar com soluções, ele vai puxar esse gancho aí da molaridade ou concentração em quantidade de matéria. E na última coluna ali fica fácil para você determinar, né? Se nós trouxermos para o nosso dia a dia, aqui em Sobral, na temperatura que nós estamos, que é a temperatura mais amena dá 30 graus, a gente fica batendo os queixos de frio, né? É verdade. E o que é que você entende? Se você colocar a banana exposta, você vai ver ela estando de vez, rapidamente ela amadurece. Sim. Porque um fator que acelera lá as reações da banana é a temperatura. E em Sobral, como a temperatura é de certa forma elevada, você vai observar que as bananas vão amadurecer mais rápido, né? Chegando a ponto até de escurecerem, né? Vale também chamar a atenção desse escurecimento, está intimamente relacionado ao potássio. Sim. Potássio que é um metal alcalino terroso e rapidamente oxida, né? Causa escurecimento. Então, o que é que você vai usar? Para você ter uma reação mais rápida, é interessante que você use e faça seu experimento a 50 graus Celsius, porque você vai ter um aumento das colisões efetivas nesta reação entre o ferro e o ácido clorídrico, e aí você vai ter uma maior velocidade da reação, tá certo, pessoal? Então, o que é que nós vamos escolher como item correto aí? Na sequência, nós vamos usar a palha de aço, vamos colocá-la para reagir numa concentração maior, que seria 6 mol por litro, e vamos escolher uma temperatura maior, que seria 50 graus Celsius. Então, o grupo cujo experimento se processou com maior rapidez foi o grupo A, né? Grupo 4, você vê aí na linha
que seria a melhor opção para você aumentar a velocidade de uma reação. Palha de aço, né? Palha de aço. 6 mol por litro e 50 graus Celsius. Palha de aço, lembre-se aí da superfície de contato. Isso. 6 mol por litro da concentração. Quanto maior a concentração, mais rápida a reação. E a temperatura 50 graus Celsius, porque aumenta o número de colisões. Perfeito. Consequentemente, as colisões efetivas. E aí acelera a reação. Energia cinética das partículas aí, exatamente, né? Colisões, né? Muito bem. O professor Célio aí mexe na física e vai ajudar. Fazer um dueto aqui, né, professor? É verdade. E lembrando que o professor Osimar traz uma questão que é interessante destacar a presença de gráficos, tabelas, figuras na prova do Enem, né? Então o Enem traz muito essa característica da prova, trazer essas ferramentas que o aluno pode fazer a leitura, né, professor? Exatamente. Isso é muito bom. Continue conosco, não vá dormir ainda, aluno Santana, você que nos assiste, né? Nos acompanha, é o primeiro Santicast da semana de outros que virão. E nós vamos já para a segunda questão, não é isso, professor Nesimar? Tem mais aí, olha aí, mais. Interessante, Olha mais só. uma tabela na questão, não é isso, professor? Mais uma tabela, importantíssima a leitura dessa tabela, professor. Tem um fator aqui que o aluno tem que ficar atento, que é sobre o potencial de redução, tá? Essa questão aqui envolve a parte de eletroquímica. Quando nós vimos a primeira tabela que o nosso grupo SAS, né, nosso material muito bem feito, de excelência, essa captação dos conteúdos que mais caem, vocês viram que pilhas está dentro dos 4 primeiros. Né? Então é importante você ficar atento nessa questão, porque eu vou puxar outras coisas também que você pode se deparar lá. Mas o importante, assim, que eu queria chamar a atenção de todos, fiquem ligados na informação do potencial de redução. Tá? O potencial de redução é que vai lhe dar a dica do que vai acontecer. Perfeito. Né? O que é que eu posso lembrar sobre o potencial de redução? Potencial, eu até falo na sala de aula, potencial é vontade, é força. Uhum. Então, quando você se depara com um elemento ou uma substância que tem um potencial de redução elevado, a vontade dele vai ser de quê? De reduzir. Perfeito. Potencial é força, vontade de. Se ele tem um potencial de redução elevado, a vontade dele é de reduzir. Mas lembrem-se que já teve uma questão do Enem, pegadinha. Se você observar aqui as semi-reações que estão no quadro, a semi-reação de redução, o elétron está sempre somando antes da seta. Isso é importante. Nós, alunos, estamos treinados, é um assunto que nós estamos vendo hoje no 2º ano. Nós já vimos no 3º, porque nós já estamos na fase da revisão, né? De fazer as questões pontuais, mas sempre eu chamo a atenção. A semi-reação de redução, o elétron vai estar sendo somado antes da seta. Por quê? Porque tem questão no Enem que ele coloca umas equações enormes. Aí o aluno vê e toma logo um susto. Quando eu digo, o pessoal me pergunta, você é professor de quê? Eu de química. Ave Maria, Deus me livre. Acho que assusta a palavra química, onde na verdade não é esse bicho de 7 cabeças, né? Só mesmo atenção. Então você pode encontrar equações maiores envolvendo produção de água, envolvendo hidroxila, o íon hidrônio, mas não se preocupe com a equação enorme. O que é que você vai ter a preocupação? De observar onde é que estão sendo somados os elétrons. Tá? Se os elétrons estiverem antes da seta, é uma redução. Se estiverem depois da seta, vai ser uma oxidação. Numa reação de pilha, que é uma reação de redução espontânea, por sinal, não posso deixar de frisar isso, porque na eletroquímica nós temos as pilhas e a eletrólise. Sim. Certo? Nas pilhas é uma reação de redução, na eletrólise também, mas qual é a diferença? Na pilha, que é um acumulador, né, você tem uma pilha seca em casa, por exemplo, usado, né, nos eletrônicos, que é a pilha de Leclanché, que foi uma evolução na produção no acumulador. Você tem um sistema que basta você dar condições dos elétrons se movimentarem que eles vão. A gente diz que é uma reação espontânea. Isso. É uma reação química que produz uma DDP. Na eletrólise é o contrário. Você tem que ter o acumulador, você tem que ter um gerador, que já está tendo a reação química lá para você produzir, ou melhor, que você já tem uma DDP dentro dele para você produzir uma reação química. Por isso que se diz, na pilha é espontâneo, na eletrólise é não espontâneo, certo? Nas duas vai ocorrer a reação de oxirredução. Então lembre-se, se você for montar uma equação global de uma oxirredução, sempre vai ter uma semi-reação de oxidação e sempre vai ter uma semi-reação de redução.
Quando você somar, vai ter uma semi-reação em que o elétron está somando antes, que é a de redução, mas a outra, obrigatoriamente, tem que ser investida com o elétron somando depois. Para você somar e dar a equação global do processo de oxirredução que está acontecendo lá, tá? Perfeito. A união dessas duas semi-reações, você tem a equação global e você vai ter a DDP. A DDP ela pode ser calculada de duas formas. Desta forma, somando as semi-reações, só que o aluno tem que estar ligado que ele vai somar o potencial de redução com o de oxidação, tá certo? E tem o método no sistema internacional. Você vê aqui nessa questão que todos os potenciais são dados em potencial de redução, que é o sistema internacional. É a mesma coisa que você vai fazer uma análise, você pega um garrafão de 20 litros de água e você vê lá, a 25 graus Celsius. Aí você vê a composição e no finalzinho tem uma informação importante que é chamada de pH. Sim. Né? Então, usa-se como informação para dar a basicidade ou a acidez do sistema o pH. Existe o pOH e existe o pH, mas se usa no sistema internacional como informação pH. Tá? Normalmente o pH da água dos garrafões é 5,4, né? E só aproveitando o momento... Tá certo, tá informação de utilidade pública. Nem e lembrando que o pH abaixo de 7, você vai ter uma solução ácida. Né? Então nós tomamos a águazinha aí, muitas vezes uma solução ácida. Mas, professor, e aí, meu filho, você toma Coca-Cola que tá muito menor o pH, né? Aí pode fazer mal, mas é melhor beber água. Tá bom? Então, o que é que nós temos aqui? Uma questão que é importante, que eu desejei colocar nesta nossa revisão, que é falando sobre o metal de sacrifício. O metal de sacrifício, você vê aqui uma conexão. Olha o que é que nós temos na imagem, uma tubulação do metal M e o outro conectado a ele, um outro metal que ele deu nome aí como metal de sacrifício, que é o metal 2, tá? Metal 1, tubulação, metal 2 seria o metal de sacrifício. Professor, por que recebe esse o nome ânodo de sacrifício? Só lembrando, na pilha nós temos o polo positivo e o polo negativo, sabe, pessoal? Você sabe, você entende na física, tranquilo. O que é que acontece? No polo positivo da pilha é chamado de cátodo e o polo negativo é chamado de ânodo, tá? E a dica é sempre esta: no cátodo, que começa com consoante, vai ter uma reação de redução que também começa com consoante. No ânodo, que começa com vogal, vai ter uma reação de oxidação que também começa com vogal. Se o aluno lembrar disso aí, cai na questão dessa, ele não erra nunca. Vogal, vogal, consoante, consoante. Tá bom? Então, nós temos aí um sistema que tem um tubo metal, né? Uma tubulação metálica, conectada a um outro metal chamado de metal de sacrifício. De forma geral, qual é a função do metal de sacrifício? O nome já está dizendo. Ele vai sacrificar para que o metal protegido não oxide. Então, se esse metal da tubulação sofrer algum impacto ou ação de algum componente que está passando por dentro dele, de forma interna ou de forma externa, e provocar uma oxidação nele, o metal de sacrifício repõe os elétrons deste metal, fazendo com que ele não sofra oxidação. Né? Agora, imagina aí você ter um metal desse, uma tubulação dessa, que em Sobral acho que ainda existem tubulações metálicas, subsolo, né? E esse metal não tem uma manutenção. O que é que vai acontecer? A água está passando, muita gente imagina que o oxigênio que oxida o metal é o H2O, o O da água, que não é, né? Eu já vi até uma reportagem, o cara se enganando. Quando a água passa, tem oxigênio dissolvido nela. Então, esse oxigênio dissolvido é que pode atacar a tubulação do metal. E aí o oxigênio é um forte oxidante. Né? E oxida com muita vontade, que o potencial dele de redução é elevado. Aí o que é que acontece? Essa tubulação está em subsolo. Está passando um material com oxigênio atacando o metal, a ponto de furar o metal, porque oxidou, teve impacto, passou alguma coisa, estava frágil, a oxidação já estava quase 100%, fragilizou, furou o metal e tem um vazamento. Então, olha o gasto que vai ter a empresa para procurar onde é que está o vazamento, para escavar, fazer a troca, fazer o corte do metal para botar o novo, fazer a colagem daquele metal. Então,
quanto que vai gastar. Imagina uma cidade está passando água, vai ter que parar todo o sistema para poder, né, fazer o reparo. E aí o que é que o homem faz, né? O ser humano faz? Ele conecta em espaços o metal de sacrifício. Qual é a função desse metal de sacrifício? A tubulação está lá, né, subterrânea, né? Tá lá no subsolo. Mas o metal de sacrifício, ele tem tipo um negócio desse aqui. Você abre aqui, observa como é que está o metal de sacrifício. Se ele está desgastado, eu tiro ele, já boto um novo. Faz uma reposição. Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir ver, nem precisa eu desenterrar o tubo, e vou ter a certeza que o tubo vai estar ok. Porque na hora que esse metal do tubo 1 sofrer algum impacto ou alguma oxidação, o ânodo aqui, o metal de sacrifício, repõe os elétrons dele. E ele vai se desgastando. Então, quando eu abrir e observar que ele está desgastado, tiro ele e boto outro. Não vai ter perigo do metal da tubulação oxidar. Interessante. Porque ele está sendo protegido pelo metal de sacrifício. Perfeito. Isso acontece também nos cascos dos navios. Sim. Não colocados pecinhas de magnésio, muitas vezes lá, né? Não obrigatoriamente magnésio, mas geralmente a resposta é o magnésio nas questões que envolvem metal de sacrifício, sabe? Então, quando esse metal se desgasta, ele vai, troca e repõe. Certo? Então, a questão está trabalhando com isso aí. Perfeito. E é o que é que nós vamos fazer. Vamos ver aqui e perceber qual seria o melhor item para a gente marcar. Pode voltar para a gente ver a questão, professor. Para proteger o metal da corrosão, pode-se utilizar outro metal 2, que apresenta uma tendência maior de perder elétrons, menor potencial de redução. Esse metal 2 se oxida, ele está dando a dica, e evita a corrosão do metal 1, sendo por isso chamado de metal de sacrifício ou ânodo de sacrifício, né? O ânodo onde ocorre a oxidação. Algumas tubulações e dutos possuem sistemas com eletrodos de sacrifício como método de proteção contra a corrosão. Considere o esquema de um eletrodo de sacrifício acoplado a um duto metálico, conforme a figura, e o potencial padrão de cada uma das espécies químicas listadas a seguir. Então, nós temos aí magnésio, ferro, níquel, né? Nós temos o níquel 2 vezes, aí não sei se teve algum errinho da própria questão, mas e até as cargas são iguais. Deve ter algum detalhe aí no item para ter níquel. Provavelmente um deles não seja. Né? Mas vamos ver o que é que traz mais. Vamos seguir. Pode passar. Baseado na proteção contra a corrosão da tubulação e considerando o esquema e os processos eletroquímicos envolvidos, são feitas as seguintes afirmativas. O metal níquel pode ser utilizado como ânodo de sacrifício, metal 2, caso a tubulação metal 1 seja de cobre. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá para a tabela? A dica é a seguinte: sempre que você vai proteger o metal, você tem que ter um metal de sacrifício com potencial de redução menor do que o metal que vai ser protegido. Eu sempre digo assim: como é que eu vou proteger um metal com outro que tem potencial de redução maior? Ou seja, o metal vai atacar ele. Ao invés de proteger, ao invés de mandar elétrons para ele, ele vai atacar. É entregar as ovelhas ao lobo. Sim. Ninguém vai fazer isso, né? Então nós vamos pegar como referência aí o níquel, que a questão pede lá, e o ferro, né? Vamos lá, voltar para o item. O metal níquel pode ser utilizado como ânodo de sacrifício caso a tubulação seja de cobre. Vamos voltar lá. Qual é o potencial de redução do níquel? Você tem ali o primeiro potencial, que é menos 0,26, certo? Ali, ó, o potencial de redução menos 0,26. E o metal que seria protegido, essa tubulação, ele está sugerindo que seria de cobre. Então, se você observar o potencial de redução do níquel, é menos 0,26. Eu acredito que o último aqui não é níquel. Deve ter sido erro da própria questão, alguma coisa desse tipo, ou de digitação. E o potencial de redução do cobre é 0,34. Aí eu pergunto, será que se eu conectar o níquel como ânodo de sacrifício e a tubulação sendo de cobre, será que o níquel consegue proteger o cobre?
basta você observar o potencial de redução do níquel, que é menor. Então, se o níquel entrar em contato com o cobre, o níquel consegue repor os elétrons do cobre caso ele sofra oxidação. Então, o níquel pode sim ser usado como metal de sacrifício. Certo? E o cobre, né, sendo da tubulação. O cobre sendo da tubulação. Porque na hora que ele sofrer algum impacto, alguma oxidação, o níquel vai e repõe os elétrons dele. Perfeito. Show? A dica é sempre o potencial de redução do metal de sacrifício tem que ser menor que o potencial de redução do metal protegido. Pronto. Lembre-se disso. Se olhar aí, não tem Não perigo. tem erro. Boa dica, boa dica. Beleza? Vai passar, vamos lá, professor. O ânodo de sacrifício metal 2 sofre uma redução. A gente nem vai ler mais. Descarta. Ânodo, oxidação. Vogal, vogal, consoante, consoante. Então, o metal de sacrifício não vai sofrer redução. Ele tem que oxidar para proteger o metal que ele está revestindo ele, tá bom? Descarto 2. Descartou 2. 3. O metal cobre pode ser utilizado como ânodo de sacrifício. Se a tubulação for de ferro, vamos olhar os potenciais, voltou? Potencial de redução do ferro é menos 0,44, né? E o potencial de redução do cobre é mais 0,34. Então, será que o cobre consegue proteger o ferro? Não consegue. Porque se o cobre entrar em contato com o ferro, ao invés dele proteger o ferro, ele vai atacar o ferro. Quem passa a ser o metal de sacrifício é a tubulação. Aí não tem sentido. Não tem sentido. Né? Vai se desgastar e aí não é a nossa ideia aqui de proteção. Metal de sacrifício perde a essência dele, perde a função a essência dele. Perde a função dele. Perfeito. Tá bom? Voltando lá, nós temos o metal usado no eletrodo de sacrifício será o agente oxidante da reação. Muito importante. Quando eu falo isso em sala de aula, eu sempre puxo para o nosso dia a dia. Quando você pega e fala, olha, o agente de saúde vai na sua casa. Será que ele vai querer levar a doença para você? Logicamente que não. Ele vai querer levar a sua saúde, né? Então, quando a gente diz assim, agente oxidante, o que é que ele faz? Ele vai oxidar alguém. Então, às vezes, o aluno pensa que o agente oxidante sofre oxidação. Não pode, ele provoca. Ele é agente, no português mesmo diz, né? É agente. O agente. Que faz a, né, ele faz ação. O fenômeno. Isso. Aí provoca o fenômeno. Então, o agente oxidante, ele provoca a oxidação de alguém, mas o que ele sofre é a redução. Tá certo? Então, quando ele diz aqui, o metal usado como sacrifício, será o agente oxidante? Não. Porque se o metal é de sacrifício, ele não vai provocar a oxidação de ninguém. Ele vai sofrer a oxidação. Perfeito. Então, professor, e como é que seria o nome do metal de sacrifício se eu for usar essa nomenclatura? Agente redutor. Aí vamos pegar a palavra. Sofre, né? Ó, agente redutor provoca a redução do metal protegido, mas ele sofre oxidação. Perfeito. Ele provoca o fenômeno, mas ele sofre o inverso. Perfeito. Beleza? Português é importante, é importante, aí, né? né? A interpretação da própria palavra. Então, o item 4 estaria descartado. O item 5. Caso a tubulação metal 1 seja de ouro, o ânodo de sacrifício, metal 2, pode ser constituído por qualquer um dos outros metais apresentados na lista. Achei agora o erro da tabela, professor. Achou, né? Volte lá. Olha lá. É o ouro. O ouro. O último aí. Exatamente. Certo? E se você observar, né, tirando aqui o níquel e colocando o ouro, para você, né, que está nos assistindo, seria o AU, né? O potencial de redução do ouro é mais 1,50. Ou seja, nenhum outro metal que está nesta tabela tem condições de oxidá-lo. Ou seja, qualquer metal que eu conectar ao ouro, se eu usar o ouro como tubulação, que seria caríssimo, por sinal, né? Certeza. Deve estar lá para o mundo seria árabe. Ideal, mas... Né, ideal. Deve estar lá no mundo árabe, né? Até porque o ouro é considerado metal nobre. Nobre. Porque uma das características dele é de não oxidar, né? Isso. Ele pode até oxidar em presença de água régia, certo? Que é uma mistura de dois ácidos, tá? Mas no seu natural não oxidar. Mas veja que o potencial de redução seria 1,50. Só reforçando para quem está nos assistindo, pode ter chegado no meio da questão. Esse último aí não seria níquel, seria ouro. Né? Pela tabela e, né, pelos próprios itens da questão para a gente chegar... A última linha... estamos chegando a essa conclusão que esse potencial seria do ouro. Então, como o ouro ali teria o maior potencial de redução, qualquer outro metal que se conectasse a ele poderia ser usado como metal de sacrifício,
porque qualquer outro ali tem potencial de redução menor do que o dele. Perfeito. Beleza? Perfeito. Então, voltando para o item, nós íamos dizer que o item 5 estaria correto. A letra B. Ok, item B. Né? Legal. 1 e 5. Essa questão é interessante, nós estamos fazendo assim uma revisão, de tudo. Legal. Nessa parte de eletroquímica. Perfeito, beleza. Tá vendo como tá valendo a pena você esperar aí para chegar o horário de dormir sem eu ouvir, acompanhar as nossas dicas de químicas hoje pelo professor Neusimar Azevedo conosco, né? Lembrando que no próximo domingo nós temos o segundo dia de aplicação do Enem e você, aluno Santana, está preparado, consciente, muito tranquilo, até porque sua prova foi muito boa no primeiro dia, graças a Deus. E para encerrar essas dicas de hoje, do nosso Santicast Enem de Química, a última questão, né, professor? Traz aí também mais uma equaçãozinha aí, né, Química? Nós estamos aí observando, professor Auricélio, uma equação que envolve uma dupla seta, né? O assunto aqui primordial seria equilíbrio químico. Perfeito. Tá? Lembrando que dentro do equilíbrio químico tem uma informação importantíssima que é o estudo do pH e do pOH, que vem do equilíbrio iônico da água, tá? Aí vale lembrar a dica, né? Não esquecer que quanto menor o pH, mais ácida vai ser a solução. Quanto menor o pH, maior é a concentração hidrogênio iônico, porque às vezes o aluno ele confunde essa relação, tá? Lembre-se que o pH vem com a fórmula menos logaritmo da concentração de H+, puxando um pouco aí da matemática do nosso amigo Adriano, que vai aparecer por aqui, provavelmente nessa semana, né? Amanhã vai estar aqui conosco. Olha aí, o Mr. M. Pois bem, então lembrem-se disso. E outro fator importante, apesar de não estar dentro da questão efetivamente, mas eu gostaria de chamar a atenção, que a parte do meio ambiente, né? Lembrem-se da chuva ácida. A chuva ácida vai ter um pH que é considerado 5,6, né? A partir de 5,6 é considerado uma chuva ácida. E essa chuva ácida vai causar dano ao solo, né? Vai causar dano aos monumentos, causar dano a pontes metálicas e aí vai. Mas falando especificamente do solo, se uma região sofre com a presença da chuva ácida, o que é que nós vamos fazer? O pH lá vai baixar bastante. Se o pH baixa, tem algumas plantas que não nascem em pH baixo, acaba danificando a agricultura, sabe, professor? Perfeito. E muitas vezes o Enem pede para corrigir esse dano. O que é que eu vou usar para corrigir um material, um sistema que está ácido? Eu vou procurar corrigir com uma substância que aumente o pH. Sim. Né? Efetivamente, quem aumenta o pH é uma base. Você jogar uma base lá, você vai aumentar o pH de imediato, porque vai ter uma reação de neutralização. O que é que pode também favorecer um aumento do pH? Você usar um determinado sal. Então, existe no nosso estudo da fisicoquímica que existem os sais que hidrolisam. E quando o sal hidrolisa, dependendo do íon que vai hidrolisar, ele pode produzir uma solução básica. Um exemplo muito importante e interessante, que é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, você que está nos assistindo já deve ter até usado para usar um pouquinho na afta aqui, para ver se ela, né? Cauteriza, queima ela, né? E neutraliza de alguma forma. E o bicarbonato de sódio ele está presente nos comprimidos efervescentes, que muitas vezes é usado para azia, né? Exatamente. Má digestão. E o bicarbonato de sódio, pela nomenclatura, ele é chamado de sal ácido, que eu não gosto. Porque ele é muito usado para neutralizar. Entendi. Né? E, ao meu ver, o nome mais correto seria hidrogênio carbonato de sódio. Seria um hidrogenossal, porque tem hidrogênio na sua composição. Mas para não puxar muito, já, né, por conta do nosso tempo, mas o bicarbonato, quando ele entra em contato com a água, ele hidrolisa produzindo uma solução básica. Por isso que ele é usado numa neutralização. Perfeito. E aí o resultado desta neutralização, muitas vezes nós fazemos o famoso arroto. O arroto é um ácido fraco que é formado no estômago, que é o ácido carbônico, que ele se decompõe e libera CO2. Então, o arroto nada mais é do que o CO2, para quem que está assistindo achar que é outra coisa, né? Pois bem. Então, aqui nós temos uma reação dupla seta, que significa que está em equilíbrio, tá certo? E a questão vai exigir o conhecimento, especificamente nessa questão, de um assunto chamado de princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier é conhecido popularmente como deslocamento de equilíbrio.
Professor, como é que esse equilíbrio pode deslocar? A gente diz assim, ó, pode deslocar no sentido da sua direita, que está nos assistindo. Quem é que está no sentido da sua direita? O CR, PO4 e o H+. Ou no sentido da sua esquerda, de quem está nos assistindo. Professor, o que é que pode causar esse deslocamento? 3 fatores podem deslocar o equilíbrio, que é a temperatura, a concentração e a pressão. Tá certo? É o básico do princípio de Le Chatelier. Nessa questão, você vai ter que usar esse princípio de Le Chatelier para entender o que a questão está pedindo. Tá? Os resíduos químicos produzidos em laboratórios de ensino e pesquisa devem ser tratados adequadamente antes de serem descartados. A remoção de íons crômio, tá lá, ó, Cr3+, o íon crômio, em soluções descartadas é feita pela adição de solução de hidrogênio fosfato, que é o outro íon que está do lado do Cr3+, para você identificar bem direitinho, tá? E hidrogênio fosfato de sódio. Aí o sódio ele fica livre, por isso que você não está vendo lá. O sódio ele fica livre porque ele é um íon que não vai sofrer reação nenhuma. Até porque você não consegue precipitar sódio, né? Você fazendo a reação de precipitação, você teria que ter alguém para reagir com ele, que não é o caso aí. Formação do composto insolúvel fosfato de cromo 3, que você vê que está do lado do H+, ok? Então tá lá os componentes. Aí o que é que a questão pede? A formação do fosfato de cromo 3 é favorecida ao ser adicionado ao equilíbrio reacional uma solução aquosa contendo íons. Gente, o que é o fosfato de cromo 3? Para você visualizar ele, olha lá, na equaçãozinha, é o CrPO4. Para eu aumentar o rendimento dele, ou aumentar, ou favorecer que ele seja formado, eu tenho que deslocar o equilíbrio para o sentido dele. É bem simples. Você quer aumentar alguma substância, desloca o equilíbrio para o lado que ela está. Se você quer diminuir a quantidade de alguma substância, você desloca o equilíbrio no sentido contrário a ela. Tá certo? Então, qual é o fator que você vai usar aqui para responder essa questão? Em tese, o princípio de Le Chatelier, que é o deslocamento de equilíbrio. Qual dos 3 que desloca o equilíbrio? Pressão, concentração ou temperatura? Nessa questão você vai usar a concentração. Certo. Porque você vê aqui que são íons, né? Você vê até que não tem ninguém no estado gasoso para você estudar pressão aqui para poder deslocar. Você vê que não tem nenhuma informação falando de processo endotérmico ou exotérmico para você ter o sentido da temperatura. Então o fator aqui é concentração, certo? Nós temos os itens aqui, íons, que podem ser adicionados para reagir, para deslocar o equilíbrio. E a nossa função aqui é de deslocar o equilíbrio para a direita, porque a questão quer aumento da quantidade de fosfato de cromo 3 e ele está do lado direito. Beleza? Nós temos o sódio, que você já descartaria. O próprio sódio é dito na questão e ele nem aparece no equilíbrio, então ele não vai provocar nada, tá? O íon nitrato também você descartaria, porque ele é um íon solúvel, ele não tem condição de reagir nem com cromo, nem com o hidrogênio fosfato para produzir o fosfato de cromo na parte sólida. Seria uma precipitação. Então não tem, você estudar a solubilidade dos sais, você vai ver que o íon nitrato ele é solúvel. Perfeito. Então não tem sentido de eu usar nitrato aí para ter uma reação de precipitação do componente que está do lado direito do seu equilíbrio. Aí vem a hidroxila. Guarda ela. Vem o H+. Se eu jogar H+ lá no equilíbrio, eu vou estar aumentando a concentração do íon que está do lado direito. Aí o que é que acontece? Se eu aumento um participante, o equilíbrio ele fica, como é que eu posso dizer? Perturbado. Aí o que é que ele vai fazer? Se adequar à nova condição. Na hora que eu aumentar a quantidade de H+ nesse sistema, eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda. Porque quando eu aumento um participante, o equilíbrio vai para o sentido contrário. Na hora que eu deslocar para a esquerda, eu vou diminuir a quantidade do fosfato de cromo 3. Só que a questão não quer diminuir a quantidade, quer aumentar. Professor, assim, em termos de meio ambiente, por que ela quer aumentar? Gente, o cromo 3+, é um metal pesado. Então, se eu colocar isso aí no meio ambiente, vai causar poluição, vai causar dano. Então a gente precipita ele na forma de sal, que eu consigo retirá-lo. Olha lá, o estado lá sólido,
Então é muito mais fácil eu tirar uma substância sólida do meio do que eu tirar um íon que está em meio aquoso. Perfeito. Né? Para eu poder retirá-lo. Por isso que precipita ele, tá certo? Então o H+ eu não usaria, porque se eu jogar H+, eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda e acaba aumentando a quantidade de íon cromo. Uhum. Aí vai piorar a minha situação, né? Como é que não eu vou é o que a gente quer. Não é o que a gente quer. E o íon cloreto, do mesmo jeito do íon nitrato, você não usaria porque ele não vai precipitar nada ali. Nada. Certo? Não vai formar o fosfato de cromo. Professor, então restou a hidroxila. O que é que tem a ver a hidroxila com todo esse sistema aí? Aí você vai lembrar o seguinte. O que é que eu uso para neutralizar a substância ácida? Uma base. Uma base. Qual é a função inorgânica que está dentro da base? A hidroxila. Então, se eu jogar a hidroxila, o que é que vai acontecer? Ela vai consumir o H+ que está ali presente, neutralizar o H+. E na hora que eu retiro o H+, o próprio equilíbrio vai deslocar para a direita, para tentar repor o que você tirou. Quando você desloca o equilíbrio para a direita, você acelera a reação, retirando o íon cromato, ou o íon crômio ali, e formando fosfato de cromo 3. Maravilha. Né? Então, você acaba deslocando o equilíbrio para a direita, retira o íon Cr3+, e é o que a questão está pedindo. Ó. Que reequilibra a equação. Que para você reequilibrar, ele vai ter que deslocar para a direita. Deslocar para a direita. Letra C, então, professor. Letra C, então. Maravilha. Que revisão boa, hein? Então chegamos aí ao final do nosso Santicast. Gratidão, professor Neusimar. Suas considerações finais aí para os nossos alunos que estão nos acompanhando, professor. Com certeza, atentamente a essa revisão fantástica de química, né, professor? Nesse momento a gente deseja equilíbrio, né? Já que a questão de equilíbrio, tá certo, né? Exatamente. Sei, assim, às vezes o aluno ele fica nervoso, preocupado, mas vocês já viram tudo, gente. Já viram tudo. Tudo foi feito na sala de aula. Esse momento é de manter o equilíbrio mesmo, não exagerar, né, em estudar até de madrugada, porque você já tem o conhecimento. E quando eu falo em equilíbrio, é você fazer revisões, assista nossas aulas na semana, Perfeito. Preste atenção nas questões que nós vamos destacar, porque o conteúdo você já tem. Né? Não vão esticar e fiquem tranquilos. As questões, eu sei que eu considero o Enem uma maratona, porque 90 questões para serem feitas, eu acho pouco tempo. Com pessoal. certeza. Na minha opinião, deveria diminuir, sabe? A quantidade. Mas já que você não pode fazer nada quanto a isso, você só pode fazer quanto a você, né? Então mantenha calma. Faça sua revisãozinha tranquila, acompanhe nossas aulas, acompanhe as dicas aqui, que vai dar tudo certo. Né? Tenha a certeza que o conteúdo foi todo visto. Nossa equipe é de excelência, vocês sabem, vocês conhecem. Nosso material também é de excelência, né? E nossos alunos também são de excelência, né? Então a gente confia em vocês e sabemos que vocês vão se dar bem nessa prova aí do segundo dia. Perfeito, professor. Então, amanhã temos matemática, professor Neusimar aqui, ó. Ei, pessoal da matemática vai estar aqui, vai dar bom, né? Vai dar bom. Já marcaram presença aí, registraram presença, confirmaram o professor Bira, o professor Felipe, o professor Eliano, conversando um pouquinho sobre matemática, que também é um componente importante para o segundo dia de aplicação de prova no Enem. Então, Madre Rosa esteja com vocês, como sempre, né? Em nome da nossa diretora Irmã Rita e das demais religiosas da casa, nós desejamos que o próximo dia seja igual ao primeiro, abençoado, nós possamos colher os frutos. E não esqueça, amanhã aula normal, né? Continuamos a nossa rotina, e amanhã mais Santicast Enem com matemática. Obrigado, professor Neusimar, um abraço ao professor Carlos, professor Tiago também, da equipe de Química, e tenha uma noite restauradora de sono. Um abraço. Tchau, tchau.